Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos por Deus nos conceder mais um dia de vida e a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a vocês que estudam e compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marlene Rosa, é de Guarapari, no Espírito Santo. Nadir Cabral, é de Colíder, em Mato Grosso. Jerusa Isidro, é de Campina Grande, Paraíba. Ana Cláudia, é do Rio de Janeiro. Geraldo Cumbani, é de África do Sul. Cândida Santos, é de Manaus, Amazonas, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, por mais um dia que nos concedes e também por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando iluminação, entendimento e também a decisão de aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco e que passam por lutas, dificuldades, problemas, angústias, dor, sofrimento, tribulação. Tu conheces cada um. Abençoe também os que nos escrevem pedindo orações, que recebam de Ti as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar o nosso último estudo desta série. Hoje já é quinta-feira, 22 de junho. Nós aqui no hemisfério norte já começamos o verão. E vocês aí no sul, no hemisfério sul, estão começando o inverno e o tempo vai passando rápido, não é mesmo? Já estamos aí terminando a metade do ano e preparando já para o final do ano, porque quando nós menos pensarmos, já estamos aí comemorando novamente as festas de final de ano. E nós louvamos a Deus porque, apesar das lutas e problemas que nós enfrentamos, Deus tem preservado a nossa vida. E que nós possamos aproveitar cada dia que nos é dado para vivermos na presença de Deus. Não vivamos reclamando, nos queixando dos problemas, dos sofrimentos que nós temos. Vamos agradecer a Deus, sejamos agradecidos, mesmo tendo problemas. Por quê? Porque não há nada melhor do que estar vivo. Todos nós queremos viver. Mas infelizmente muitos passam pelo descanso e muitos de nós também ainda passaremos pelo descanso antes da volta de Jesus. Mas muito em breve Jesus vai voltar e vai colocar um fim a todo este sofrimento. Então, irmãos, nos alegremos, nos regozijemos e agradeçamos a Deus por cada dia que Ele nos concede. Ontem nós falamos a respeito da glória de Deus, que vai encher toda a terra. E essa glória, ela foi vista por João, especialmente no capítulo 18, verso 1, quando um anjo, ele veio com um grande poder e autoridade e iluminou toda a terra. E este anjo do Apocalipse 18 veio exatamente para nos conclamar, para nos chamar, para nos unir na pregação desta última mensagem de advertência ao mundo. Irmãos, se nós olharmos atentamente para o que está acontecendo no mundo em geral, não somente no país em que nós vivemos, mas vocês percebem que as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus, mesmo os cristãos, os que vão à igreja, que estão dizendo que vão adorar a Deus, estão se afastando de Deus, estão se amoldando aos costumes do mundo, está se tornando tudo muito normal. E a palavra de Deus, ela é clara em dizer como é que nós deveremos proceder e não imitar as pessoas do mundo, as pessoas que não têm Jesus em seu coração. Nós, ao estudarmos durante estas últimas semanas, essas 3 mensagens urgentíssimas, nós vimos aqui na Bíblia, especialmente no Apocalipse, muitos símbolos. Por exemplo, nós vimos aqui citar o símbolo de um dragão no céu. O dragão é Satanás, irmãos. Vimos também o símbolo dos anjos voando no céu. Esses anjos representam a urgência, a velocidade com que as mensagens serão levadas. Ainda nós vimos um outro símbolo de uma mulher
escarlate, montada numa besta escarlate, vejam. E tudo isso são símbolos, irmãos, símbolos de como as pessoas estão se relacionando ou com o inimigo de Deus ou com o próprio Deus. E então o Espírito Santo, que inspirou os escritores da Bíblia, inspirou o apóstolo João quando estava lá na ilha de Patmos, para que ele colocasse esses símbolos na palavra de Deus. E estes símbolos eles têm um papel importante na revelação da verdade para aqueles que leem as palavras deste livro e as praticam. Vejam, ler e praticar. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 1 e no verso 3, diz ali: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Vejam, irmãos, felizes aqueles que ouvem e obedecem. Então, irmãos, nós precisamos tomar uma decisão de não somente ouvir, mas praticar, obedecer, fazer a vontade de Deus. A Bíblia, além desses símbolos que eu citei, do dragão, dos anjos, da mulher escarlate, uma mulher vestida de sol também, nós citamos aqui no estudo, a Bíblia fala também de um cordeiro. E o cordeiro, nós sabemos, simboliza o nosso Senhor Jesus, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João mesmo, esse mesmo João que escreveu o Apocalipse, ele escreveu isso lá no seu evangelho. O João Batista, ele estava no Rio Jordão, ali batizando, e de repente Jesus vinha se aproximando. E então João, que estava pregando para uma multidão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vejam que João Batista, ele não conhecia Jesus pessoalmente. E eles eram primos, mas não se conheciam. Mas quando ele viu Jesus vindo, o Espírito Santo impressionou João Batista a dizer: olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 6, diz assim: então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Então João viu, e João, o evangelista, ele viu este cordeiro que parecia ter sido sacrificado. Sim, foi o Cordeiro de Deus que deu a sua vida por nós para pagar o preço do pecado, porque no Antigo Testamento eram sacrificados cordeiros para que o pecador tivesse o seu pecado perdoado, e aquele cordeiro, o animalzinho que morria, simbolizava Jesus que viria para morrer em lugar do ser humano. E então todos aqueles que levavam um cordeirinho para ser sacrificado no lugar do pecador, ele cria que Jesus haveria de vir, e Jesus veio, e Jesus deu a sua vida por cada um de nós. Aqui em Apocalipse 5, e aí no verso 8, diz assim: quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E aqui, ainda capítulo 5, no verso 12, diz também a palavra de Deus: cantavam com forte voz: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então João vem falando aqui deste cordeiro. Ele recebeu o livro selado com 7 selos, porque Jesus é o único digno de abrir este livro com 7 selos. Por quê? Porque ele deu a sua vida em resgate do ser humano. E então os anciãos que ali estavam tomaram suas harpas, começaram a cantar: digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força. Somente Jesus, irmãos, é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não há nenhum outro ser que merece adoração a não ser Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 7 e no verso 17, nos diz: pois o cordeiro que está no centro do trono será seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Então este cordeiro, Jesus Cristo, será o nosso pastor. Jesus
como diz o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim, Jesus, ele quer ser o nosso pastor, irmãos. Não é somente crer em Jesus, teoricamente, crer que ele veio, que ele viveu, que ele morreu, não. É deixar que ele nos dirija, que ele nos guie, que ele nos leve a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Este é o Cordeiro de Deus que quer ser o nosso pastor. Quando lemos em Apocalipse 14 e no verso 1, nos diz assim: Então viu o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam os 144.000 que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. Vejam, o Cordeiro de Deus em pé no Monte Sião. É quando Jesus estiver voltando, né? E todos os salvos estarão então ali perante ele, e todos os que foram selados estarão aqui, olha como diz Apocalipse 14:1, e o nome de seu pai escritos na testa. É o selo do Deus vivo que será colocado na testa daqueles que se unirem ao remanescente de Deus, que guardarem os mandamentos e que tiverem a fé de Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 15 e no verso 3, nós lemos Apocalipse 15, verso 3, nos diz: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então, esta multidão de salvos, eles cantarão o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, e dirão: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse 19 e no verso 7, nós lemos: Alegremo-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Então, irmãos, nos alegremos. Estes acontecimentos que estamos vendo, mostrando que o fim está próximo, que Jesus vai voltar, diz-nos aqui a palavra de Deus, que nós deveremos nos alegrar, nos exultar, dar glórias ao Cordeiro, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Em Apocalipse 21 e no verso 22, nos diz assim a palavra de Deus: Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Então vejam, Deus e o Cordeiro são o templo na cidade que João estava contemplando. E também em Apocalipse 22, nos versos 1 e 3 diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali e seus servos o adorarão. Irmãos, vale a pena nós confiarmos na palavra de Deus. Vale a pena nós procurarmos estudar, entender e praticar a palavra de Deus em nossa vida. Por quê? Porque Jesus, muito em breve, o Cordeiro de Deus que foi morto para tirar o pecado do mundo, ele voltará para nos buscar e nós estaremos com ele para todo o sempre. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia mais uma vez. Retornaremos amanhã para finalizar a nossa série 3 mensagens urgentíssimas e pedimos a Deus que abençoe a cada um de nós, nos dê forças e não nos esqueçamos das palavras de Jesus: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.